Ora, boa tarde, porque afinal já é de tarde, já tocou o meio-dia aqui na minha cidade. Sempre que dá o meio-dia, a sirene dos bombeiros soa, e então eu sei que é meio-dia. E é mesmo. Eu vou sempre consultar os meus relógios todos, no sentido de saber se a sirene está certa ou então não. Mas está, sempre, sempre. Olha eu outra vez a usar a subtileza para mostrar o meu look do dia. Olha, eu tão subtil. Estas calças até têm uma coisa engraçada acerca delas, que é o seguinte: eu estava na loja, eu gostei das calças, gostei de me ver com elas. Este padrão, eu sempre fugi um bocado deste padrão, para ser sincera, porque acho que os quadrados largos, não é? Largo, não é? Os quadrados largos, pronto, já se percebeu. Eu sempre fugi um bocado disto, pá, mas o corte destas calças é impecável, é impecável. E então rendi-me essas calças e que mais não sei o quê. Mas eu me vim assim ainda um bocadinho reticente com as cores que os quadrados têm. E eu pensei, pá, aqui só fica bem bege, aqui só fica bem bege, só fica bem bege. Eu tenho uma camisola bege lisa, mas é muito fininha ainda. Já venho da história. Estive até bastante tentada a optar pela sugestão da vendedora, porque claro que não é, as pessoas tentam vender, como é óbvio, mas eu pensei, não, eu levo só as calças, pensei e decidi e trouxe só as calças. E um dia destes, de manhã, no dia a seguir a ter comprado as calças, ou não sei, ou 2 dias depois, mas penso mesmo que foi no dia a seguir, eu estava aqui sentada na minha caminha à espera do meu cafezinho, porque todas as manhãs me é servido amorosamente um café, escrupulosamente medido, atenciosamente trazido. E estava a olhar para o meu roupeiro, como já no outro dia contei, às vezes eu vou olhando para o roupeiro, decido o que é que visto, o que é que não visto, e de repente dei com os olhos nesta camisola. Pronto, não fica maravilhosa, mas fica bem o suficiente. E pronto, tenho então o look montado. Então, e o bolo, oh Gina? É pá, o bolo tem muito mais história do que as minhas calças. Sim, tem. Então, eu decidi-me, claro, já estava decidida, já sei lá quantos dias que eu estava decidida a fazer um bolo em que trocaria a laranja pelas. Ou seja, na semana passada, não foi na semana passada, até nem foi na semana passada, olha, pois esta é aquela situação em que eu estou aqui, parece que tenho aqui uma coroa ali, a moldura do meu espelho parece uma coroa. Então, e não que interessa. E não que interessa, que daqui a pouco está outra história terminada e eu. E não que interessa, não é? É isso, e não que interessa. Então, na terça-feira passada, a terça-feira de carnaval, eu fiz um bolo de natas, de laranja, nozes e mel. E eu já estava decidida a trocar. Eu até tinha pensado, antes de fazer desse bolo, já tinha pensado em trocar a laranja por limão e as nozes por amêndoas. Entretanto, quando provei esse bolo, que eu fiz pela primeira vez, fiquei mesmo decidida, pronto, eu vou fazer estas trocas. Então, decidi, tão decidida que eu estou tanta decisão, tão decidida de decidir. Pronto, fiz o bolo hoje, esse bolo das trocas. Se calhar vou-lhe chamar o bolo das trocas. Fiz então o bolo das trocas hoje. Usei o óleo portanto, a receita pede óleo. Eu usei o óleo de coco, mas não estou assim muito satisfeita com o sabor, na verdade. Mas quando o bolo arrefecer, pode ser que fique. Pois é isso, pode ser que fique satisfeita quando o bolo arrefecer. Eu já comi uma fatia, mas ele ainda está morninho. Se calhar tem o sabor do coco muito presente. Quando arrefecer, talvez, depois endurece também, não é? E então, pronto, ok. O que é que eu fiz? A cobertura é que eu não fiz como, portanto, não fiz aquelas. Outra coisa que eu quero dizer. Fiz mais uma data de trocas. Portanto, eu troquei o açúcar escuro por açúcar branco, porque achei que tinha mais a ver com o limão. Ainda pensei pôr o amarelo, mas bem, não ponho nada. Depois queria pôr o mel novo, queria pôr a totalidade de mel que a massa leva. Eu queria pôr do mel novo, não do tal frasco de mel que tem 30 anos, porque esse é muito mais escuro e eu achei que o mel novo tinha mais a ver com o limão, lá está. Mas não chegava, só deu para 130 gramas e a receita pede 300, então eu coloquei o resto, portanto, para fazer a totalidade do mel, com o mel escuro. Ora, isso escureceu bastante o bolo. Ora, dizia eu que isso escureceu bastante o bolo. Pronto, paciência, come-se na mesma, já sei, e papapá, claro que sim. O que é que eu fiz mais? Coloquei
O outro bolo, portanto, o bolo original de laranja leva também noz moscada e eu troquei a noz moscada por gengibre em pó. Portanto, também depois uma grande diferença está na cobertura, portanto, aquela cobertura caramelizada, eu usei açúcar branco, eu até me baseei na cobertura de tarte como é que ela se chama? Da Rita Nascimento. Eu estou com pressa, mas não preciso, pá, eu estou tão habituada a estar a falar à pressa, a discursar à pressa. Lembrei-me de fazer a cobertura que a tarte de amêndoas da Rita Nascimento leva. Pensei, epá, pronto, vou fazer, retiro o mel, porque entretanto eu quase fiquei com o frasco do mel de 30 anos quase vazio. E pensei, epá, não vou pôr, vou fazer só assim. Então lembrei-me, vou fazer só assim uma coisa mais diferente, com açúcar, com manteiga, não sei o quê, mas lembrei-me de seguir uma receita, porque estas coisas às vezes quando são coisas que eu não estou muito habituada a fazer, eu prefiro não confiar assim muito no instinto, porque às vezes há coisas que não me saem bem, porque o fazer doces é mais, muito embora se possa ser criativa, e eu fui neste bolo, não é? Fui criativa e desobediente e essas coisas todas, mas é todo um. Os doces têm todas umas medidas que nem sempre é mais fácil não ficar bem do que, por exemplo, uma comida de tacho. Uma comida de tacho é muito mais fácil alterar e ficar bem, pois, do que uma comida de tacho. Numa comida de tacho é muito mais fácil a coisa fazermos ao nosso jeito e se não tiver a saber bem acrescentar isto ou não sei o que, é muito mais fácil do que num doce. Até porque num doce, principalmente num bolo, vai tudo para a forma e depois não há nada a fazer, não é? É mesmo assim. Então, onde é que eu ia? Pronto, eu fiz então. A receita da Rita Nascimento não leva manteiga, mas eu decidi acrescentar porque eu estava mesmo. Lá está, lá estou eu. Pronto, é tal história. Lá. Fui inventar na mesma, né? Inventei na mesma. Eu estava mesmo a achar que a manteiga fazia ali falta, pá. Então pus uma colher de sopa de manteiga, os 100 gramas de açúcar, os 150 gramas de amêndoa, eu escolhi a palitada. E pronto, furei o bolo e despejei logo o bolo ainda quentinho, despejei logo aquilo por cima. Portanto, este bolo, como a calda resultou mais espessa, o bolo não vai absorver tanto o molho como absorveu o bolo de laranja mel e nozes. Mas eu como já disse aí atrás, já comi uma fatia, sabe-me até bastante bem. Eu adicionei também o mel, pois foi, porque eu achei a mistura muito clara e achei que não estava, que precisava de, tipo, apurar. E o mel dar-lhe esse apuramento. E então resolvi adicionar um bocado de, sei lá, tipo 3 colheres de sopa do tal mel de 30 anos. Resultou então numa cobertura um pouquinho mais escura, um pouquinho não, um bom bocado mais escura, que estava assim mais de acordo com, porque os olhos também comem, né? Então estava mais de acordo com a cor do bolo, vá. E achei que tinha mais a ver, realmente. Não é só a cor, era também o resto do paladar teria e eu acho que resultou até bastante bem. Pois, resultou até bastante bem. Não estou muito satisfeita com o sabor do coco no óleo. Às vezes este sabor a coco que o óleo de coco tem, é óbvio. Há um óleo de coco sem sabor, mas eu normalmente, pronto, esse é mais caro, eu normalmente compro outro mais barato e ele tem realmente um sabor evidente a coco, mas quando o bolo arrefecer pode ser que o limão sobressaia e a cobertura também sempre desce um pouco na massa do bolo, não vai descer tanto como o outro bolo da terça-feira de carnaval, mas sempre vai descer um pouco e pronto, o bolo arrefecendo, ali agora começam os sabores todos a misturarem-se uns com os outros e eu tenho alguma esperança que não saiba tanto a coco, mas está bom, está bom. Não estou encantada com a minha invenção, não estou encantada, mas está bom.
Olá, então o que é que está a acontecer agora na minha vidinha? Está, por exemplo, a acontecer eu estar a fazer uma história num sítio que nunca fiz na minha vida, uma história aqui. E o que está agora também a acontecer é que só há estas duas coisas aqui e eu fiquei aqui a guardá-las. Está uma história maravilhosa para estar. Então eu fiquei aqui a guardar as portas porque só há duas e eu estou em querer que estou a comprar as últimas duas portas para a minha cozinha nova, que atualmente já não é assim tão nova quanto isso. Hã? Pois, a história que está aí atrás, não é? Foi feita então no grande armazém das madeiras e acessórios e afins e frises e tudo quanto seja consumíveis para montar uma casa, o interior de uma casa e também o exterior, pois, também o exterior. Mas pronto, então, eu acho que as portas estão todas compradas, muito embora eu ainda tenha 2 buracos para preencher. Para tapar, aliás, com portas, mas agora fica assim porque aquela parte da cozinha tem um módulo lá em cima, assim, à esquerda, sem nada, e tem um embaixo à direita, sem nada. Eu acho que fica giro. Eu gosto de ver, mas depois logo vejo como é que, pronto, com o passar do tempo, logo vejo se quer tapar ou não. Pois aquilo era as últimas 2 portas que lá estavam e curiosamente tinham vindo de outra loja com o mesmo nome. De outra loja com o mesmo nome. E olha, parece que estavam à nossa espera. Tão giro. Estava aqui a pensar que era mais qualquer coisa e era, só que eu vou lá atrás. Eu vou lá atrás ao bolo porque eu esqueci-me de referir que este bolo de limão, mel e amêndoas foi os limões, aliás, foram fornecidos pelo quintal do Rico Filho e da Rica Nora. Tá? É aqueles limões que vieram cá para casa por alturas do Natal, sim, por alturas do Natal, antes do Natal, ainda verdes, porque a árvore ia ser cortada, sei lá, pronto, ia sofrer um corte para ganhar vida e saúde. E então o Rico Filho trouxe uma catrafada de limões ainda verdes, mas como eu sei que estes limões dificilmente apodrecem, pois eles ainda ali estão murchinhos, é verdade, mas não têm menos sabor por isso. Têm a casca enrugadinha e estão molinhos e não sei o quê, mas o interior está espetacular e a raspa saiu-me igual o sabor. Haveria mais coisas, pá, haveria mais coisas. Era qualquer coisa, acho que ainda era referente a. Então, pois é referente. O filmezinho que está lá atrás de mim a passar uma larga trincha, porque é que estava disponível. Por isso é que é tão larga. Também despacha mais. Fica muito pesadona, mas pronto. Então é o óleo de linhaça que eu ponho nas madeiras, nos tampos de madeira da minha cozinha. Outras. Portanto, aquele tampo. Aquele tampo é novo. Mas tenho outros 2, menos novos, que já levaram óleo de linhaça. Portanto, é um aglomerado que convém levar aquele óleo, porque para já fica muito mais bonito e, para além disso, também fica, tipo, tratado. Portanto, hidratado, bonito, dourado.